As cores que você escolhe durante o dia influenciam diretamente no seu comportamento e em todo o seu dia. Eu não estou dizendo aqui sobre aquela superstição de virada de ano quando você escolhe uma peça de roupa. Não, é cientificamente como que as cores que você convive ou que você tem, o que você veste, que você come e tudo mais, as cores que você convive, digamos assim, durante o dia, elas têm uma influência durante todo o seu dia. E é sobre isso, sobre a ciência e como que isso afeta o cérebro, como isso afeta todo o comportamento humano que nós vamos falar agora. E é cientificamente da BBC Filtre. É uma matéria de 2022, mas é uma matéria excelente. E o título da matéria é o seguinte, vamos aqui fazer aqui o pequeno ajuste. Boa. O que é verdade e alguns mitos sobre como as cores influenciam nosso comportamento. Mark Elwood, da BBC Filter. Vamos então à leitura deste artigo, que eu espero que nos traga muita informação, porque é excelente, não é? Muito bem. O nosso mundo está repleto das mais diversas cores, mas certos tons podem ter impacto surpreendentemente sobre a nossa capacidade de concentração, nosso humor e até sobre os sabores que sentimos. Alguns anos atrás, uma curiosa tendência começou a se espalhar pelas prisões da Europa e da América do Norte. Eles começaram a pintar algumas das celas de rosa. Isso se tornou tão comum que em 2014, uma em cada 5 prisões e delegacias da Suíça tinha pelo menos uma cela pintada ao tom forte dessa cor. Essa decoração não era uma decisão estética, nem para agradar os criminosos, mas sim refletia um estudo científico dos anos 1970. Foi nessa época que o pesquisador Alexander Schwartz convenceu uma unidade correcional da Marinha Americana a pintar de rosa algumas de suas celas de detenção. Sua teoria, baseada nos seus próprios experimentos, era que a cor poderia causar influências positivas sobre o comportamento dos seus ocupantes, reduzindo e acalmando seu estresse. O resultado indicaram que estava certo. Um memorando redigido pelo Departamento Pessoal Naval dos Estados Unidos afirmou que o prisioneiro precisava de apenas 15 minutos de exposição à cela rosa para reduzir seus comportamentos agressivos e potencial de violência. Olha a Barbie. Testes em outros centros de detenção aparentemente confirmaram suas descobertas e após sua publicação em 1979 e 1981, a tonalidade que usou inicialmente produzida empregando 4.700 ml de tinta vermelha semi-brilhosa para uso externo e um galão de 4.500 ml de tinta látex da cor branca para uso interno começou a espalhar-se pelos presídios de todo o mundo por suas propriedades de mudar o humor dos detentos. Olha, eu não sabia disso, mas nunca. Esse tom de rosa, denominado oficialmente P618, mas que Schwartz chamava de rosa Black Miller, em homenagem aos diretores do Centro de Detenção Naval, onde foi testado pela primeira vez, foi conhecido por vários nomes, desde a rosa da cela da embriaguez até rosa calmante, nos lugares do mundo foi usado. Só há um problema, os resultados de Schwartz nunca foram reproduzidos com sucesso. Houve um estudo em 2015 conduzido de forma adequada com as condições controladas, que não encontrou nenhuma evidência de que o rosa reduzia a agressividade. Segundo Domiceli Jonauskaite, pesquisadora de cores da Universidade de Viena, na Áustria. Já um estudo do estabelecimento penitenciário de Auschwitz, na Suíça, envolveu 59 detentos do sexo masculino e não encontrou diferenças nos níveis de agressão dos detentos em celas pintadas da cor branco e de rosa. Mesmo com questionamentos sobre o aparente efeito tranquilizante do rosa, a rapidez da sua adoção reflete algo profundo na psique humana sobre o poder das cores. E talvez não seja um equívoco, existe evidências de que cores podem influenciar o nosso comportamento sem percebermos e de forma surpreendente. E a cor também pode ser usada para desmoralizar alguém ou um grupo. Um dos vestiários do estádio de futebol americano da Universidade de Iowa, nos Estados Unidos, ficou conhecido por ter sido totalmente pintado de rosa. Até os vasos sanitários com tentativa de prejudicar o espírito competitivo da equipe visitante com base nos experimentos de Schwartz. A eficácia dessa ação até hoje não foi determinada. As estatísticas parecem indicar que o período em que existiu o vestiário rosa, o percentual de vitórias em casa do time de Iowa era maior do que a média. Mas pode haver muitas outras razões para esse desempenho. Talvez simplesmente tivesse um time melhor, por exemplo. O impacto do vermelho. Algumas cores talvez possam ser usadas, por exemplo, para nos fazer agir.
Uma pesquisa, por exemplo, examinou quantas vezes um viajante com veículo quebrado foi levado de carona pelos carros que passavam. Quando o viajante com problemas, na verdade alguém da equipe de pesquisa vestia uma camisa vermelha, ele conseguia carona com mais frequência do que quando vestia outras cores. Olha, demonstrou-se assim que o vermelho gera reações emocionais mais imediatas, mas talvez devido à chamada teoria de Berlin-Kay, apresentada pelo trabalho de dois pesquisadores americanos nos anos 1960. Resumidamente, eles descobriram que o vermelho era sempre a terceira palavra mais designativa de cor e evoluir que nos últimos 100 idiomas estudados, depois de branco e preto. Quanto mais tempo o nome de uma cor era usado, mais quantidade de associações, significados e nuances era adquirida. Assim, a cor propriamente dita ganha mais impacto. Muitas das pesquisas sobre como as cores podem afetar o comportamento humano são contraditórias. Alguns estudos apontam que elas podem influenciar desde o nosso humor e as nossas reações até a velocidade dos batimentos cardíacos e mesmo nossa resistência física. Descobriu-se, por exemplo, que tons de vermelho brilhante geram maiores níveis de excitação e podem até impedir a sonolência. Experimentos também indicaram que suas tarefas monótonas, como conferir textos, podem ter realizado com maior eficiência em escritórios vermelhos. Já as tarefas criativas, como redigir artigos, são mais bem realizadas em cômodos azuis. Mas há outro estudo inconcluído, tanto o vermelho quanto o azul também podem nos distrair ao tentar realizar tarefas. E outros sugerem que certos tipos de personalidade, como introvertidos, podem ser mais suscetíveis a influências externas, como as cores ambientes. Essas contradições levaram alguns pesquisadores a aconselhar que não se colocasse muita ênfase nas afirmações sobre os benefícios terapêuticos e psicológicos das diferentes cores, afirmando que assim ainda existem evidências insuficientes para apoiá-las. Mas existem algumas áreas em que as cores possuem clara influência sobre o nosso cérebro. Eles podem, por exemplo, alterar a forma das experiências com nossos outros sentidos, como o paladar e o olfato, ou até as nossas preferências musicais, as cores e a alimentação. O que o vermelho parece transmitir de forma bastante consistente é o sabor doce. Um estudo com mais de 5.300 pessoas de todo o mundo conclui que bebidas vermelhas são mais frequentemente consideradas as mais doces, independentemente do local de origem dos participantes. Mary Wright, principal profissional de aromas global da empresa ADM Nutrition, uma multinacional processadora de alimentos e bebidas, relembra um teste com um produto específico com sabor de morango idealizado pela companhia. Os voluntários tiveram dificuldade para detectar mudanças no teor da doçura ao provar o sabor, mas quando Wright e seus colegas apresentaram um líquido com um tom vermelho mais brilhante de aumentar o seu teor de açúcar, os participantes começaram a informar que o sabor era mais doce. Abre aspas. Nós descobrimos que você pode deixar algo mais doce se sua cor for mais brilhante, afirma Wright. É como uma maçã vermelha brilhante. Antes de morder, você já espera que ela seja doce. Ela conta que a cor mais brilhante pode enganar tão bem o cérebro que foi possível reduzir os níveis de açúcar de algumas receitas em 10 a 20%, embora os resultados desses testes nunca tenham sido publicados em revistas científicas até o momento. Mas é importante ter cautela com as cores e nutrição. Existem evidências de que as cores podem alterar a nossa experiência com alimentos, mas não necessariamente causam impacto sobre os níveis de consumo a longo prazo. O psicólogo Charles Spence, da Universidade de Oxford, no Reino Unido, estuda como os nossos sentidos interagem entre si e é o autor de um livro sobre a ciência da alimentação. Ele afirma que grande parte das influências interligadas entre as cores, o paladar e a sensação da boca vêm das associações arraigadas que estabelecemos ao longo da nossa vida diária. Ele afirma que a maioria dessas associações vem do marketing e das embalagens, mas também das nossas experiências com alimentos que ingerimos todos os dias. Uma coisa é certa, nós realmente comemos primeiro com os olhos. Quando vemos um produto colorido artificialmente, nós formamos todo tipo de suposições e expectativas antes mesmo de que ele chegue perto da nossa boca. Podemos esperar que um picolé azul brilhante, por exemplo, tenha gosto de framboesa porque fomos treinados a esperar isso com os outros picolés daquela cor. E é impressionante notar que os consumidores taiwaneses podem associar a cor azul clara com o sabor de menta, enquanto os jovens britânicos esperariam sabor de framboesa. E quando os chefes de cozinha e ou companhias alimentícias brincam com essas associações automáticas, eles interferem na forma em que experimentamos os alimentos, segundo Spence. Se o picolé azul tiver sabor de laranja, por exemplo, provavelmente levará mais tempo para os consumidores identificarem esse sabor. Embora a literatura científica ainda esteja debatendo se isso realmente pode alterar a intensidade do sabor e que experimentamos, com alguns estudos encontrando efeitos ou não.
Outro estudo examinou como a cor de um rótulo de garrafa de vinho influencia a forma que os voluntários perceberam o sabor do vinho tinto no seu interior. Rótulos vermelhos e pretos, por exemplo, aumentam a probabilidade de o vinho ser descrito como picante. Muito bem. As cores e o tato. É estranho observar que as cores podem também transmitir outros tipos de informações sensoriais. Imagine que apareça no seu navegador um anúncio de uma toalha. A maciez é imediatamente palpável, quase como se você pudesse senti-la em sua tela. Muito bem, mas essa sensação felpa pode não se dever à alta definição da imagem, mas o seu tom pastel, pelo menos segundo o trabalho da professora Atef e a de Chaprati Ardesentani. Nossa, nome difícil, provavelmente indiana. Da Faculdade de Administração da Universidade de Clark, em Massachusetts, nos Estados Unidos. Abre aspas. Quando fecho os meus olhos e penso em maciez, certas cores vêm à mente. Normalmente cores mais claras, como rosa claro e azul claro, segundo ela. Abre aspas novamente. Essa era a minha questão. Qual é a relação entre o sentido de visão e de tato? Em outras palavras, as cores podem transmitir dureza ou maciez sem experiência no toque. Ardestani fez então alguns testes. Ela pediu a voluntários que escrevessem as cores que observaram e imaginavam em maciez e ficou claro que elas espalhavam seus próprios tons, inclinando para o pálido. Ela então pediu aos voluntários que observassem diferentes cores, três de cada vez. Todas elas tinham a mesma intensidade ou saturação, mas variavam entre claro e escuro. Ou, ao receberem adjetivos para descrevê-los, o tom mais claro foi selecionado como o mais macio, 91% dos casos. Embora suas descobertas ainda estejam sendo analisadas no setor acadêmico para publicação como parte de um estudo científico maior, ela menciona trabalhos similares com voluntários turcos e libaneses que chegaram às conclusões parecidas. Ardesani estudou voluntários norte-americanos. Por isso, os seus resultados foram aprovados no escrutínio acadêmico e eles indicaram que a maciez pode ter associação estrutural com bases mais claras, não apenas semântica ou linguística. Abre aspas. Quanto mais escura a cor vivemos, mais intensa a sensação tátil. Segundo ela, Ardesani especula que, em termos de evolução, talvez as cores mais escuras tenham servido como algum tipo de aviso para os nossos ancestrais, alertando-os para que ficassem em segurança. O trabalho mais amplo de Ardestani, agora não vou errar mais, concentra-se na tomada de decisões pelo consumidor e ela queria saber como essas descobertas podem desenvolver-se fora do laboratório. Por isso, ela idealizou um novo teste desta vez pedindo aos voluntários que observassem produtos em uma tela em pares, ambos com uma mesma cor, mas um deles em tom muito mais claro. Estes foram deliberadamente produtos em que o toque pode ser importante para tomar decisões de compra, como toalhas, roupas de cama e sofá. Abre aspas. Observamos que sim, a cor mais clara resulta em maior antecipação de maciez, que traduz em maior intenção de compra, segundo ela. Os voluntários também estavam dispostos a pagar mais pelos objetos que percebessem como sendo os mais macios. O que parece acontecer é que o nosso cérebro usa as cores como sinais visuais para compensar o toque. E elas são empregadas com grande influência por quem quer nos vender coisas. O papel higiênico, por exemplo, normalmente é oferecido fora do alcance das nossas mãos em embalagens plásticas, quase sempre de cor pastel claro. Ardestani afirma que 90% das nossas avaliações iniciais de produtos são baseadas na cor. Olha que tanto de coisa. 90% das nossas avaliações iniciais de produtos são baseadas nas cores, mapas e cestos de lixos. Enquanto tons mais claros sugerem maciez, cores intensas indicam quantidade. Segundo Cara Schultz, psicóloga da Universidade de Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos, e uma das principais pesquisadoras das cores do mundo. Schultz ajudou a idealizar a teoria da valência ecológica para entender por que favorecemos certas cores em detrimento de outras. Ela indica legendas em gráficos de dados ou mapas. As cores escolhidas mais especificadamente em sua intensidade podem ser usadas em associações para manipular como você interpreta as informações. Abre aspas. As pessoas deduzem que as cores mais escuras indicam quantidades maiores, o que foi muito bem utilizado na maior parte dos mapas da pandemia que observei. Mais casos ou mortes são representados em cores mais escuras, afirma ela, citando o seu próprio trabalho e outros pesquisadores sobre como o nosso comportamento e condicionamento para fazer essas correlações. Mas Schultz adverte que as associações como essa podem causar problemas. Se os dados forem apresentados utilizando cores mais claras para quantidades maiores, eles podem levar as pessoas a entender de forma errônea o que estão observando. E, se o mapa surgir na tela por um único segundo, abre aspas, você interpretará que o escuro é mais e não
não o mais claro. Mas mesmo assim foram esses dados reais exibidos. E Schultz demonstrou que as cores podem também ser usadas para o bem, para incentivar melhor comportamento comunitário, por exemplo. Sua pesquisa recente analisou os significados que atribuem às cores. Quisemos entender como a associação que as pessoas fazem às cores influencia suas expectativas para poder antecipá-las, projetar as cores para coincidir com elas e assim facilitar a sua interpretação, afirma ela. Schultz e seus colegas usaram cestos de reciclagem com base em um experimento científico. Imagine 6 desses cestos com o mesmo tamanho e formato, cada um marcando com uma categoria diferente, com sinais escritos como vidro, metal, composto e assim por diante. Schultz imaginou que mudar a cor do cesto poderia sutilmente transmitir o seu propósito, ajudando a padronizar o seu comportamento e minimizar erros de seleção. E quando ela e sua equipe mostraram os voluntários imagens de 6 cestos com cores diferentes e pediu a eles que a marcassem como achassem correto, surgiu um padrão. Algumas cores foram particularmente associadas a uma categoria. Os cestos marrons e amarelos, por exemplo, rapidamente surgiram lixo, mas outras apresentaram associação mais fraca. O vermelho, por exemplo, não foi imediatamente relacionado a nenhuma categoria, mas houve uma leve tendência de rotular os cestos vermelhos com plástico, quando se pediu aos participantes que escolhessem um dos 6. Por isso, Schultz afirma que o significado das cores é contextual. Um único cesto branco pode, obviamente, sugerir papel, enquanto um único cesto vermelho teria um pouco significado. Mas, tomadas em conjunto, 6 lixeiras com cores diferentes podem interagir entre si e comunicar muito mais, de forma ainda mais sutil. As cores e as crianças é o último tópico. Outros estudos demonstram que as cores podem ter impacto direto sobre o desempenho, especialmente entre crianças. Quando crianças com 8 e 9 anos de idade conduziram uma série de tarefas na presença de tons diferentes, pesquisadores concluíram que o desempenho geral era significativamente pior perto do vermelho em comparação com o cinza, que foi usado com base na comparação. Para conseguir novas ideias, tente aulas em espaços verdes. Existe um estudo sobre criatividade que indica que correlação entre a criatividade das crianças e a presença da cor verde, como plantas, e se você quiser fazer uma criança se concentrar, você pode tentar pintar uma sala de aula com uma paleta vibrante para incentivar seu desempenho de leitura. Tudo isso indica que as cores são muito mais poderosas do que pensávamos, conclui Karen Schultz. Essa versão original da BBC Filter, que foi publicada no ano passado, 2022, e é simplesmente excepcional.